Bom, boa noite, galera. Beleza? Bom, mais um DevTestes aí, o 17. Com muito prazer aí, muita alegria que a gente tá com essa comunidade aí. E agora com uma palestra de peso aí, né? O Júlio de Lima e o Antônio estão chegando aí, 7h30. Eles já estão chegando aí, vindo de São Paulo, uma correria. Eu vou começar aqui a falar um pouquinho da comunidade. Acho que a maioria da galera que está aqui já conhece. O pessoal que está na web, que vai assistir isso, o Meetup depois vai conhecer um pouquinho também. Essa é a palestra que a gente vai ter hoje, do Júlio e do Antônio. São duas referências aí na área de testes para a gente. O pessoal mais antigo aí conhece o Júlio, o Antônio é uma nova geração aí. Um pouquinho da comunidade. Essa é a galera nova, os mais antigos ali, o Johnny e o Marcos. Eu, a Tati e o Danilo somos os mais novos. Você quer se apresentar um pouquinho, Danilo? Boa noite, galera. Eu sou o Danilo Feijó. Eu sou um dos últimos a chegar no grupo, né? Eu sou colaborador do DevTestes. É a minha segunda edição. Eu tenho 31 anos, tenho 7 anos na área de testes. Trabalho atualmente na CIT, como QA mesmo. Eu acho que chegou a hora de... Eu aprendi muito nesses vamos dizer, 7 anos aí com a comunidade. Eu sou de uma época que, não sei se alguém conhece o grupo de e-mail DevTestes. Uma pessoa fez. Rolava uma discussão, briga para ver se valia a pena a certificação ou não. Eu sou dessa época e de lá para cá muita coisa mudou. Comunidades surgiram em São Paulo, em outros lugares do Brasil. Eu lembro que antigamente não tinham eventos como a gente tem hoje aqui, tipo em Campinas, por exemplo, o lugar mais próximo era São Paulo. E desde então eu aprendi muito com isso, mesmo com essas dificuldades. Eu vi coisas surgindo e chegou a hora de colaborar, tentar levar um pouco do conhecimento para a galera, ou pelo menos ser um facilitador. Então eu conheci o pessoal através dos eventos mesmo, era um participante assim como vocês, e entrei em contato com o Daisy e com o Johnny, e aí agora eu tô para somar com o time. Desculpa o prazer. Imagina. Sempre tem um, né, para estragar. E quem puder contar comigo aí, tamo junto. Suporte e afins, só chamar, qualquer coisa. Beleza, galera. Hoje o nosso Meetup está com 1.450 membros. É uma comunidade que vem crescendo bastante, somente no interior aqui de São Paulo. É um dos maiores, se não o maior que a gente tem. Região de São Paulo, de Campinas e região aqui. É um dos maiores meetups relacionados a QAs, assuntos relacionados a QAs. Esse é o nosso grupo do WhatsApp. Não sei se está todo mundo lá no grupo, mas esse é o grupo. Quem quiser tirar foto do QR Code, depois a gente compartilha também. Nossa página no LinkedIn. Galera, vamos lá. Curtam a página. A gente tem algumas ideias para compartilhar também artigos mais para frente. Deixar a página mais bacana. A gente tem um apoiador nosso aí, que é a JET. Tem apoiado já em alguns meetups, alguns brindes que a gente sorteia no final do meetup. A maioria são eles que dão. Um apoio bem bacana. E aqui é o QR Code do meetup mesmo, do nosso meetup de Campinas. Então a ideia do DevTest é compartilhar conhecimento, e principalmente para quem ainda não teve essa oportunidade de falar, de se expressar, mas que quer realmente trazer algo diferente ou até se expor um pouquinho, né? Minha primeira palestra foi lá na CIT.
Fiquei muito nervoso de vir aqui na frente falar e tal. Mas conforme a gente vai fazendo, vai falando, a vergonha vai ficando de lado e a gente vai aprendendo muito mais. Então, se você é uma pessoa que quer falar, mas tem uma certa dificuldade ou tem uma timidez, o DevTechs é o lugar. Tá? Procura a gente, chama a gente no WhatsApp ou no site mesmo do Meetup, tá? E a gente vai preparar aí uma palestra com vocês, um talk, 30 minutinhos, 20 minutinhos, beleza? Vou falar sobre um pouco da assertiva com o nosso amigo Marcelo Araújo. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo Araújo, eu sou líder de estratégia digital da Assertiva. A Assertiva é uma empresa de tecnologia que trabalha com soluções para o ciclo de crédito e cobrança, atendendo empresas de cobrança, escritório de advocacia, imobiliária, varejo e diversas empresas em todo o Brasil. A gente tem uma cultura bem aberta para o compartilhamento de conhecimento, de informações, tanto aqui quanto no Castelo Creative Space, que é o nosso espaço de coworking, de eventos. Eu estou à disposição aqui, quem tiver precisar de qualquer informação, qualquer coisa sobre o Castelo também. Estou aqui à disposição e é um prazer receber vocês aqui hoje. E é isso aí, deixa eu parar de atrapalhar porque... Beleza, gente. Bom, dispensa comentários aí, os palestrantes. Os caras já estão aqui, estão preparando aí, tá tudo... Estão preparando aí um pouquinho. Pediram mais um minutinho aí, galera. Então, o que eles vão falar hoje, inteligência artificial, olha só. É isso aí, galera. Vamos só aguardar mais uns 2, 3 minutinhos, a galera tá se preparando ali. E é isso aí. Beleza? Só aguardar mais um pouquinho e a gente já começa, galera.
noite. Tudo bem, galera? Legal, bom, sejam bem-vindos. Meu nome é Júlio. Eu trabalho com testes de software já faz mais ou menos uns 10 anos. E hoje eu estou na Capco, que é uma consultoria do setor financeiro, atuando como Principal QA Engineer, que basicamente é uma posição um pouco mais sênior dentro da carreira de consultor. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco mais sobre como a inteligência artificial pode ajudar aí nos testes. Na verdade, como a inteligência artificial tem ajudado, né? Já está acontecendo e a gente já tem muitos estudos mostrando coisas muito interessantes, como resolver problemas muito interessantes em testes de software, ok? E aqui comigo também está o Antônio. E aí, pessoal? Só coloca para compartilhar a tela. Eu sou o Antônio Montanha, eu trabalho com testes há aproximadamente uns 5 anos e hoje eu trabalho na mesma empresa do Júlio, na Capco. A gente está trabalhando no projeto do Next, aquele banco verdinho, e a gente veio falar um pouco justamente sobre a inteligência artificial, né? A gente ouve muito falar disso e se a gente não ouve, a gente pelo menos consome, mesmo sem saber que está consumindo. Então, seja no Netflix, por exemplo, quando a gente recebe algum filme, a gente assiste e fala assim, pô, realmente eu gosto desse negócio que o Netflix está me recomendando. Isso não é por acaso. O Netflix realmente usa inteligência artificial para conseguir fazer essas recomendações. E como ele faz isso, é um pouco mais complexo do que a gente teria tempo para explicar. Mas é legal entender, pelo menos no alto nível, como que isso acontece. Então, imagina que você gosta de alguns filmes e você avalia eles de uma maneira, por exemplo, que os filmes do Adam Sandler, por exemplo, você avalia muito bem, e alguns outros filmes você avalia mal. E vários outros usuários acabam tendo essas mesmas avaliações que vocês. E o Netflix justamente pega isso e vê essa gama enorme de usuários e percebe, esses caras eles avaliam filmes de uma maneira muito parecida mesmo. Então, um filme que esse cara não assistiu ainda, mas que vários caras que avaliaram muito parecido com ele já assistiram, pode ser que ele goste, se um desses caras avaliou bem. Então a ideia é realmente fazer uma massa de dados bem grande, e eles têm essa massa de dados muito grande porque muitas pessoas usam Netflix. Então esse é um dos primeiros pontos que é bem legal a gente manter em mente, que muitas vezes a gente vai ter uma massa de dados grande para se trabalhar. Isso vai ser evidenciado em alguns dos cases que a gente vai apresentar. Então sempre pense que a gente está fazendo associações. Para a inteligência artificial, o dado, né, os registros, eles são muito importantes. Legal. A nossa palestra ela vai estar dividida em praticamente 3 partes, ok? Na primeira parte a gente vai falar um pouco mais sobre como é a inteligência artificial no dia a dia. Na segunda parte a gente vai mostrar alguns cases de coisas que a gente já fez com a inteligência artificial. E aí no final, na terceira parte, eu vou mostrar para vocês na prática uma das abordagens que a gente utilizou no nosso dia a dia, ok? Então a gente vai seguir esse flowzinho aí para que a gente possa explorar bem isso. Agora uma pergunta, quem de vocês aqui já utilizou ou utiliza alguma coisa relacionada à inteligência artificial no seu dia a dia? No seu dia a dia em testes, vamos ser mais específicos. E aí, o que acontece lá? Peraí só um minutinho. A gente está utilizando o Report Portal, que ele tem uma IA ali por trás, né, para classificar as falhas, digamos assim, dos testes automatizados. E se ocorrer a mesma falha, novamente ele já aplica a categoria de novo. Legal. Classificação é uma das principais características que são encontradas dentro de IA. E para testes de software é algo que também pode ajudar muito, né? E o que acontece dentro do dia a dia para quem utiliza algum tipo de algoritmo de inteligência artificial, e olha que aqui a gente está falando de inteligência artificial, mas a gente sabe que existe uma série de categorizações, subcategorizações dentro disso, né? Machine Learning, algoritmos genéticos, inteligência artificial clássica e várias outras características que estão envolvidas ali dentro. Classificação, ela te ajuda com... Como que é seu nome?
Otoniel, ajuda nesses exemplos, né, onde você precisa demonstrar qual é a categoria, a classe de algo, baseando-se em dados históricos. Então, como o Antônio falou, os caras do Netflix, eles têm muitos dados. Tem dados para bobo, né? Tem muito. E aí, quanto mais dado você tem, mais você consegue ter a sua classificação da informação. O Antônio falou sobre regras de associação, mas a gente também tem uma outra que é bastante utilizada, que são as previsões. Nas previsões, a gente também olha para os dados do passado e a gente tenta adivinhar o futuro. Então, algo que é muito comum quando você vai procurar sobre papers, sobre inteligência artificial, é você estar olhando para o passado numa regra em informações numéricas e baseado nessas regras do passado, você tentar adivinhar a próxima. Então, isso é algo que acontece bastante também. Aqui ainda a gente está falando mais sobre uma coisa mais abrangente, né? Está falando de inteligência artificial e em exemplos que não são especificamente de testes, mas o nosso ideal hoje é mostrar para vocês que já existe muita coisa que está relacionada diretamente a testes de software. E o problema é que a gente não enxerga essas coisas, porque geralmente como testers, as nossas buscas, as nossas queries estão muito ligadas a uma ferramenta de teste automatizado, a uma ferramenta de teste de unidade, a ferramenta de teste e a forma de procurar isso ela é diferente. É uma abordagem que leva a uma solução para um problema, entendeu? E é mais ou menos isso que a gente quer despertar em vocês hoje também. E um ponto bem sensível e muito interessante de entender é o quão esses dados são importantes. Quando a gente está falando de informações, pode ser que elas não sejam... A gente fala de Big Data, né? A gente sempre pensa, é um mundo de informações, é muito difícil, tem que minerar. E às vezes, mesmo quando você não tem essa enxurrada de informações, está acontecendo inteligência artificial em muitos casos, né? Inteligência artificial já foi usado, em alguns casos, para, por exemplo, tentar prever crimes, tentar identificar áreas de riscos. Realmente, nos Estados Unidos, eles usavam isso. E olha como a informação é uma coisa importante. Lá, eles tentaram fazer isso para tirar o viés de qualquer tipo de preconceito. Então eles tentaram fazer isso, falando assim, a gente vai analisar áreas de riscos baseado em dados. Então não vai ter preconceito nenhum. O problema é que esses dados eram, por exemplo, da década de 70. E na década de 70 se tinha muito preconceito. Então aquela base de dados prendia, por exemplo, muito mais pessoas negras, muito mais pessoas pobres. Então você fez uma inteligência artificial em cima de uma base preconceituosa. Então olha como a informação constrói a máquina, constrói o robô já de uma maneira enviesada. Então é muito legal a gente ter isso claro, né? De que a informação aqui, ela está direcionando de uma forma muito, muito direta, né, a tecnologia. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa tratar é o que o Júlio estava falando. A gente já está usando inteligência artificial para resolver problemas de várias coisas e também relacionados a teste. Eu acho que o primeiro ponto, né, é a gente falar para que se usa inteligência artificial. Essa é a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro. E é para resolver coisas que não são fáceis de resolver da maneira convencional. Então, se alguém chegar para você e falar assim, cara, eu preciso que você me fale qual foi o mês que eu vendi mais esse ano. Deixa eu usar a inteligência artificial para resolver isso. Não, cara, você faz um select, você não usa inteligência artificial. Mas se eu precisar saber o mês que eu vendi mais, mas qual foi o cliente que comprou mais? Tá, talvez tenha um Johnny. E se você precisar apresentar isso de uma maneira mais bonita, sei lá, faz um programa Java. Mas e se o cara pedir um negócio tipo assim, cara, eu preciso saber o mês que eu vendi mais, que tipo de cliente comprou mais, isso tinha a ver com alguma data comemorativa, algum feriado? Putz, tá ficando difícil, cara. Aí no Java tá complicado. E aí você começa a pensar que a inteligência artificial pode te ajudar nessas coisas. E uma coisa muito legal é que normalmente você sempre passa os parâmetros, né? Você fala assim, eu quero no mês, o tipo de cliente, a idade, o sexo. Só que a inteligência artificial, quando você usa ela de uma maneira correta, ela pode te dar alguns parâmetros. E você descobre relações que você não sabia. Então você estava lá avaliando qual que é a idade do meu cliente, qual que é o salário do meu cliente. E aí você descobre que, na verdade, se ele viaja no final do ano, está mais relacionado ele comprar de você do que a idade.
Então, esse tipo de coisa não tem como a gente descobrir, sei lá, fazendo um programa convencional. E só a inteligência artificial vai conseguir te dar esse tipo de informação que você nem estava procurando. Né? E é muito maneiro porque a gente estava... esse exemplo que o Antônio deu aqui da venda, né, foi justamente do Antônio Cookies, que é uma nova revenda que está lançando aí agora, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, e quando a gente usa a inteligência artificial, né? Um ponto muito importante da gente trazer um pouco antes ainda é assim, se a gente está aqui hoje para falar para vocês que vocês como testers, ou como pessoas que testam, né, vamos colocar assim para generalizar, independente de qual o seu papel, que você tem que trazer para teste, você também precisa identificar, começar a pensar agora, na verdade desde já, né, começar a pensar assim, beleza, mas quais problemas no meu dia a dia eu conseguiria resolver com isso? Né? Já começar a pensar desde já, quais são problemas no meu dia a dia que são tão complexos que não cairiam dentro de uma query, ou não cairiam dentro de um programa qualquer, e que entrariam dentro do meu dia a dia que eu poderia resolver. Tá? Eu comecei a pensar nisso, e o meu primeiro problema que eu resolvi com inteligência artificial foi o seguinte: eu tinha uma pipeline de integração contínua. Ela estava rodando lá, tipo, diversas vezes por dia, muitas vezes por dia. E algumas vezes ela passava, outras vezes ela quebrava, certo? Quando que uma pipeline tem que quebrar? Quando? Quando tiver um bug, né? Tem lá eu tenho um set de testes automatizados. Esses sets de testes automatizados, eles estão rodando ali na pipeline, em alguns determinados cenários, ou em alguns determinados passos, né? Então vamos dizer que eu tenho lá 7 passos dentro da minha pipeline. 2 deles são de testes. Um é de teste de unidade e o outro é de teste integrado. Beleza? E aí o que aconteceu? Aconteceu que quando ele quebrava, eu ia lá olhar e não eram asserções que tinham falhado. O que tinha acontecido era que havia, sei lá, um problema no ambiente. Um determinado serviço que deveria estar de pé não subiu. E o teste quebrou. Eu vou olhar e falo, é falha, mas não é uma falha de das minhas asserções, de um dos meus testes. E aí acontecia isso diversas vezes no dia. E todas as vezes que a gente ia analisar essas falhas, o que acontecia? Ela mostrava, a gente perdia lá, sei lá, 1 hora para analisar, tá bom, 1 hora envolvendo já entradinha no LinkedIn, no Facebook, né? Mas gastava ali por volta de 1 hora de análise. E aí quando eu ia analisar, eu percebia que não era uma falha. Então isso consome muito do time. Muito, 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 muito. E aí o que eu fiz? Eu utilizei um sistema imunológico artificial. Um sistema imunológico artificial eu vou lá e olho para dentro do sistema imunológico do ser humano, e baseando-se no sistema imunológico do ser humano, eu sou inspirado por aquilo para construir um software que faz a mesma coisa. E isso também é inteligência artificial. E aí o que acontece? No sistema imunológico artificial a gente tem um carinha chamado seleção negativa. Alguém lembra disso? Ninguém quer falar que sabe para explicar, na verdade? Mas basicamente é assim, a gente tem lá um protógeno lá, que ele entrou dentro do seu organismo, e essas células vêm lá, e uma célula vem e abocanha aquele protógeno, aprende qual que é o DNA dele, e ela expele uma partinha para fora, e aí vem uma série de outras células e tentam se conectar ali, certo? Se alguma dessas células se conecta perfeitamente àquilo, quer dizer que aquilo também é um vírus, então ele morre. Se uma outra vem e não tem conexão nenhuma, ela morre também. Agora, se uma outra vem e conecta mais ou menos, aí aquela ali é uma boa. Então essa célula ela é clonada, e aquilo você consegue ter diversas células clonadas tentando matar os protógenos que estão ali dentro do seu organismo. É mais ou menos assim que acontece. Pegando isso como uma metáfora e trazendo para dentro de software, o que a gente tem? A gente tem um sistema que conhece o que é bom, ok? Ele conhece o que é bom, e aí ele aprendeu o que é bom, e aí tudo que vem de novos dados
Se eles estão próximos do que é bom, eles são classificados como bom. Se eles não estão próximos, eles são classificados como ruins. Entenderam a metáfora? Agora vamos para a implementação. Como que isso foi implementado? Eu fui lá e peguei uma base de dados, classifiquei ela inicialmente como sendo pipelines que falharam, pipelines que passaram e pipelines que falharam por um problema que não era falha. E pronto, já conheço o que é bom. Tudo que vier e chegar próximo daquilo vai ser classificado como bom. O que não for vai ser classificado como ruim. Pronto. 70% de acurácia na identificação das pipelines que são falsos positivos. Entenderam a ideia? Então, é dessa forma que a gente consegue analisar o quão é bom ou quão é ruim alguma coisa de forma automatizada. Se eu fosse fazer isso, eu poderia fazer isso com diversas formas. Olha nos logs. Olhem todos os logs, olhem todos os serviços, quais estão de pé, mas o que eu precisei de entrada? Eu precisei de exatamente o que a gente vê nos principais sistemas de integração contínua. Duração, a step teve sucesso ou teve falha, quais foram as steps e quanto tempo demorou. E com esses dados consegui fazer essa verificação da acurácia. Entenderam a ideia? Você chegava para dar uma olhada no log também e fazer a leitura do log para pegar algum stream que dava falha, por exemplo? Qual é o seu nome? Renato. O Renato perguntou se eu também olhava o log para saber o que ele apresentava para mim. Não, eu não olhava. Esse daí ficou para trabalhos futuros. Tá? Mas aí isso que é o legal. Agora, a questão é como que eu cheguei nesse ponto? Por olhar e pesquisar alguns artigos, entender qual que era o que havia por detrás daquilo e aí tentar resolver um problema real do nosso dia a dia, entendeu? Mas o que é preciso nisso? Preciso de dados. Preciso de muita informação para que eu consiga analisar isso. E preciso de tempo, às vezes, porque eu tenho que classificar. Tá? Então, só para lembrar uma coisinha. Classificação está dentro de a classificação, nesse caso, está dentro de um guarda-chuva chamado algoritmo supervisionado. Que é, eu, ser humano, falo o que é a classificação de alguns dos dados. Ok? Então, quando eu, ser humano, aponto que alguns dados são isso ou é aquilo, isso é um sistema supervisionado, tá? É bom vocês saberem disso, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ok? Então, dessas coisas, a gente ouviu sobre sistemas imunológicos. Se você pesquisar, você vai ouvir coisas sobre como DNA, cromossomos. O que a gente traz disso? Esses caras estão loucos. Estou estudando biologia? O que não tem a ver com isso? Mas é justamente essas pontes que fazem ficar muito claro que a seleção natural, que é algo que eu nunca tinha imaginado ver em software, ela está presente hoje. E se você entende a seleção natural, isso te ajuda a entender algumas partes de inteligência artificial. E agora, para a gente entrar em um dos casos que a gente quer explicar, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, os problemas assim que vocês acham, se vocês encontram algum problema que na vida de vocês hoje, vocês acham que não tem como resolver por meios naturais. Não precisa nem responder, mas daqui em diante a gente vai começar a entrar em exemplos mais tácitos, né? A gente vai conseguir ser mais palpável. Então, conforme a gente for entrando nesses caras, pense, será que algum desses caras, por exemplo, eu tenho alguma base de dados muito grande, eu tenho alguma coisa que eu não consigo lidar, eu tenho um problema que a gente não consegue resolver programaticamente. A gente vai apresentar agora alguns do que já se faz hoje em IA, e a gente vai focar em 2 deles. Então, por exemplo, a gente pode falar de criação automática de casos de teste. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que vai rodar automaticamente? Não, quer dizer que vai fazer automaticamente. Ninguém vai precisar ir lá e implementar aquilo. A máquina faz o teste. Nossa, mas isso é muito doido. Como assim a máquina faz o teste? Eu que sei o que tem que testar, não a máquina. Só que a máquina ela pode aprender. Se ela pode aprender, por exemplo, quando uma pipeline está certa que ela vai quebrar e quando ela está errada, ela pode aprender o que ela tem que testar. Isso é simples? É trivial? Não. Se fosse trivial, a gente fazia no Python, não usando inteligência artificial, entendeu? Então, nada disso é trivial, mas é factível, é possível de se fazer. Legal. E outra característica também é, por exemplo, a criação automática dos casos de teste através de diagramas. Então você vai lá e olha para o Model Based, né? Model Based Testing, que é uma técnica onde você
olha para os desenhos e tenta criar casos de teste a partir daquilo, mas você também consegue fazer com que a máquina aprenda o diagrama e proponha para você quais são os testes que você vai fazer. Então esse é também um bom exemplo aí, né? A predição das builds que poderão falhar, que é um exemplo que eu já comentei com vocês, né? Identificação dos desvios em resultados de teste, que é um dos pontos que a gente vai falar hoje também, que tenho lá um teste de carga, e nesse teste de carga eu quero avaliar, quero analisar os resultados de forma automática. Como fazer isso, né? E o último é justamente a identificação de elementos utilizando IA. Isso talvez vocês já tenham visto alguns casos assim, né, de você dar uma imagem para uma inteligência artificial e ela te falar, é um cachorro, é um cavalo, é um carro, é um caminhão, enfim. Isso a gente já vê a inteligência artificial fazendo. E isso é uma sacada bem legal. A gente sabe que ele consegue fazer isso. Como que a gente faz isso que a gente já sabe que a inteligência artificial faz, ajudar a gente? E é meio que sobre isso que a gente vai falar agora. Porque que a inteligência artificial faz isso, muita gente sabe. Só que usar isso a nosso favor, aí talvez seja outros 500, né? E esses pontos que vocês estão vendo aqui agora, eles não são pontos de o que a gente poderia fazer. Na verdade, são pontos, são artigos, são, na verdade, categorias que já foram escritas, são problemas que já foram solucionados por pesquisadores. Aí vem a dica, né? Eu acho que essa seria a principal coisa, a principal tarefa de casa para vocês durante essa semana. É vocês pesquisarem em sites como o I3E. O I3E é uma boa fonte de artigos científicos. O ResearchGate, ele é também uma outra fonte onde vocês conseguem encontrar. E Scopus. Todos esses 3 sites são sites que são repositórios de artigos científicos. Às vezes, alguns deles vão ser privados, vocês não vão conseguir entrar lá e ver o artigo, mas você pode copiar o título e pesquisar no Google, e às vezes a universidade de onde o pesquisador veio disponibiliza gratuitamente a leitura do artigo. Então, esses são os pontos que vocês precisam levar para o seu dia a dia de hoje em diante. Pesquisa, faça suas queries lá dentro, baseando-se nos problemas que vocês identificaram. Pesquisa sobre o artigo, tenta reproduzir e tentar encontrar uma forma de usar aquilo ao seu favor. Porque uma coisa que a gente, até discutindo, a gente percebeu é que tem, sei lá, centenas de milhares de artigos e pouquíssimas ferramentas no mercado que envolvem inteligência artificial. Mas por que isso? Pela questão de investimento ou de validação da ideia para um público maior, entendeu? Então tem muita coisinha que você pode utilizar para solucionar problemas reais do seu dia a dia, beleza? Então, a gente já falou de DNA, a gente já falou de biologia, vamos agora entender de fato como que isso acontece, né? O primeiro ponto é, o que vocês veem aqui? Se vocês fossem explicar para alguém, o que é essa imagem? Um X. Aquele menino lindo ali, ó, de xadrez maravilhoso, ó, todo estiloso. Se você fosse explicar essa imagem para Jaque, como você explicaria? Sei lá, um botão fechar, um botão de negação. E se você fosse explicar isso para uma máquina? Se você ter que contar para o computador o que é esse negócio? Difícil, né? Mais difícil, né? E é justamente esse tipo de coisa que é um desafio. A gente sabe o que é. E como que a gente conta para o computador o que é? Como o Júlio falou, a gente tem coisas supervisionadas quando falamos de inteligência artificial. E supervisionar é justamente falar, ó, e essa é uma das maneiras que a gente consegue fazer que a máquina fale que é um cavalo, que é um caminhão, que é um carro. A gente mostra para ela essas imagens e fala, isso é um cavalo. E depois que a gente mostra 1 milhão de imagens de cavalo, ele começa, quando você mostrar um cavalo, ele vai falar assim, é um cachorro. Não, ó. E você mostra mais 1 milhão, ele vai falar assim, putz, não é maior que um cachorro. Talvez até seja um cavalo. E ele vai aprendendo. E quando digo 1 milhão, realmente é muito dado. Não tem como você explicar, você mostrar para o computador uma vez e achar que ele vai acertar. Não, ele não vai. Ele vai errar muito. E ele vai aprender quando ele errar. E o primeiro ponto é justamente mostrar como que o computador entende isso. Uma das maneiras é justamente o que a gente chama de salt and pepper em inglês, que você coloca esse efeito em qualquer imagem. Então, seja uma foto de uma pessoa, ou seja o X, quando a gente aplica esse efeito,
a gente está tipo fragmentando a imagem, a gente coloca um espectro em cima dela e quando a gente remove esse efeito, a gente tem o que fica desse espectro. Existem várias maneiras e várias ferramentas de fazer isso. A gente não precisa tentar entender a fundo isso agora. O que a gente precisa a gente vai passar uma imagem e a imagem pode ser um JPEG mesmo. Quando o computador abstrair isso vai ser o quê? E aí, aquele ponto de que é muito difícil explicar para um computador o que é uma imagem, fica um pouco menos nublado, porque o computador entende isso daqui. O computador entende matrizes. E se você quer estudar inteligência artificial, aprenda matrizes. Na maioria das coisas que você for estudar, vai ter a ver com matrizes. E é justamente as cores estão invertidas, né? Para deixar claro que não é porque, coincidentemente, é um X, que o computador vai entender essas cores. Não. Aqui, o -1 é branco e o 1 é preto. Então, 1 é binário, né? 1 é preenchimento, o -1 é a falta de preenchimento, por exemplo. E o computador vai entender sempre uma matriz. Então, se ele entende uma matriz, você está conseguindo conversar com ele, e se você jogar essa matriz nessas dimensões, com esses preenchimentos, e falar para ele, isso é um X, você poderia falar, isso é qualquer coisa, isso é abobrinha, isso é Chablau. Beleza, ele vai entender isso e vai entender que isso é Chablau. Chablau também ele entende? Chablau entende. Ah, tá bom. Se você chamar de Clever, ele vai entender. E se você ensinar para ele inúmeras e repetidas vezes que esses padrões são X, ele vai começar a entender que, de fato, quando eu tenho esse tipo de coisa, é X. E como que ele faz isso? Isso é extremamente mais complexo do tempo que a gente tem. Mas, basicamente, ele vai começar a pegar pequenos pedaços dessa imagem, e aqui que a gente chama o que é o neurônio, por isso que a gente chama de rede neural. Quando ele pega esses pequenos pedaços, por exemplo, ele poderia pegar um 3x3. Ele pega isso e vai fazendo várias iterações. E vai tentando fazer essas projeções. E com isso ele vai aprendendo sobre isso. E quando ele tenta reproduzir, ele vai tentar comparar com a imagem original. Ficou parecido? Parece um X? Se sim, ele vai entender aquilo como um sucesso. E ele vai se iterar muitas e muitas e muitas e muitas vezes. A partir do momento que, como é supervisionado, a gente vai falar para ele, ó, quando atingir esse espectro aqui, é um X, senão não. E aí ele começa a entender que esse formato é a imagem que você treinou ele, e quando tiver alguma coisa nada a ver com isso, como por exemplo, se tivesse só a parte de baixo, ele vai falar, não é o X, então não é o que eu queria. E aí é o ponto interessante. Se a gente está falando de -1 e 1, quer dizer que só funciona para preto e branco, então, né? Não. A gente tem, por exemplo, e esse é só um exemplo, existem vários, o RGB. Se lá no X a gente tinha 1 e -1, no RGB a gente tem esse pequeno vetor para identificar a cor. Então, por exemplo, se o vermelho for 255,00, que é RGB é de vermelho, verde e azul. Então, essas misturas de cores, elas vão ter uma gama muito grande, né, de cores que você consegue reproduzir. Então, por exemplo, se o vermelho é 255,00 e 255 é, por exemplo, o maior grau de vermelho e 0 é o menor grau de vermelho. E é por isso que o vermelho puro é 255,00. Então, olha o tanto de nuances de cores que você consegue fazer com isso. E essa combinação é igual a um quadradinho aqui. O -1 aqui, ele poderia estar 255, 0 e 0. Então eu só consigo fazer desenhos triviais? Não, essa matriz ela pode ser enorme. Ela pode ser justamente o desenho do rosto de uma pessoa. E aí imagine como um pixel mesmo. Ele vai transformar isso em matrizes e como ele vai fazer isso? Ele só está fazendo isso para conseguir entender como que você quer conversar com ele. E aí a gente entra no ponto mais legal, assim, uma das coisas que eu achei mais legal que IA pode fazer quando a gente está falando de teste. Eu acho que quem já automatizou tela aqui? Vou perguntar, eu vou correr esse risco. Qual que é o maior problema que vocês tiveram automatizando tela? Pode falar um pouquinho mais alto? Mudança de pixel. O que isso acarretou para você assim? Qual foi a dificuldade? Uhum. E tipo assim, pelo menos isso aconteceu muito comigo. Quando você mostra para alguém a primeira vez, você automatizando, por exemplo, alguma coisa mobile,
Você está mostrando lá, o cara fala assim, mas toda vez que você vai descobrir um elemento novo, você tem que fazer toda essa parafernália para descobrir o nome do negócio? Toda vez. Não, mas se mudar o negócio aí, mudar o negócio, pode mudar? Dependendo, pode. Aí você faz de novo? Tem vez. Então a gente tem esses problemas e às vezes a gente nem percebe, porque a gente está habituado com esse tipo de coisa. Então talvez seja loucura minha, mas vocês já ouviram alguma vez alguma dessas frases? Qualquer mudança estrutural de HTML ferra o código, a gente fala muito isso. Não só de imagem, pixel, né? Back-end também ferra a gente. E esse tipo de coisa, assim, eu acho que só muda o endereço, né? A gente vai ter esses problemas. E como que a gente faz para resolver esse tipo de coisa? Então, esse sério que você precisa aí em cada botãozinho, cada vez que vai mapear, eu acho que quase todo mundo que tentou mostrar para um dev como automatiza a tela ouviu, né? Tipo, não acredito que você faz isso toda vez, cara, não é? Que trabalho cretino, né? E aí é onde a gente encontrou uma maneira, das maneiras de mitigar isso. Se a gente tem toda vez esse problema de, se eu coloquei uma coisa que não é o ID, né? Às vezes a gente coloca aquele XPath, o caminho até o elemento, e aí se isso muda, e se a gente está usando um label que mudou também, rebenta tudo, tem que mapear tudo de novo, então a gente encontrou uma maneira de mitigar esse risco. Nesse caso, a gente vai estar usando o Appium com inteligência artificial. O nosso objetivo aqui é falar sobre Appium? Não, até porque eu não sou referência em Appium. Só que o Appium, ele tinha um plugin de inteligência artificial muito legal, assim, ele resolve esse problema de uma maneira muito, muito bacana mesmo. E ele não é tão difícil de entender. Então vamos pensar como que esse cara funciona. Dá para ver o que está escrito aqui? Ou está muito pequeno? Aqui no Appium, o que a gente está fazendo? Eu não espero que a gente passe linha por linha para entender o que cada linha está fazendo. O que é necessário entender aqui é, a gente está colocando um aplicativo ali Android, então a gente só está colocando as capacidades ali, falando assim, eu vou usar um cara que é Android, beleza? Numa versão tal, enfim. E eu vou abrir o aplicativo do YouTube, ok? Então mentalizem na mente de vocês aí, vocês estão abrindo o aplicativo do YouTube num dispositivo Android. Você abriu isso, puxa um pouquinho mais para o lado, Júlio, para ver o começo, fazendo favor. Isso. Um pouquinho mais para baixo agora. Aí, garoto. Então, o que a gente está fazendo aqui é, eu estou contando para o meu Appium que eu quero usar um componente de encontrar elementos customizado. Então, a gente poderia usar Find by Accessibility ID, Find by XPath, enfim, a gente pode encontrar de N maneiras. E o Accessibility ID é algo bem interessante da gente citar como exemplo. Por quê? É muito comum a gente usar o ID de acessibilidade, porque às vezes ele está realmente um nome bonitão lá, né? Pesquisar. Pô, pesquisar. Não vai ter 2 botões desses na tela. Aí chega e fala assim, a gente precisa mudar a linguagem da aplicação, galera. Tem que ficar tudo em inglês. Tá, então eu só preciso mapear a tela inteira, tá tranquilo. Porque você está usando algo que não... Ele pode mudar, é passível de mudança. Então aqui a gente está falando, eu quero usar o Test AI Classifier para encontrar os meus elementos. O que é o Test AI Classifier? Ele é o plugin que contém a inteligência artificial. Então é ele que vai ajudar a gente a encontrar esses elementos. Então, agora a gente tem 2 métodos aí. Quem tem familiaridade com Appium ou com algum encontrar elementos, né, seja Selenium, enfim, quem tenha passado por isso, talvez se identifique que o método clicar em pesquisar vai justamente encontrar um elemento que tenha o ID de acessibilidade, pesquisar e vai clicar nele. Então, novamente, mentaliza o YouTube lá. No que ele vai clicar? O que vocês acham que ele vai clicar se essa linha for executada? E qual que é o... Mas lá na telinha lá, tentando mentalizar o YouTube, é lógico que não dá pra gente garantir isso, mas qual que é o botãozinho do YouTube que vocês acham que é esse aí? A lupinha? Legal, vocês tiveram essa cognição de qual é a lupinha, pesquisar. Será que eu consigo ensinar essa parada com o computador? Eu já sei.
O X lá a gente estava quase ensinando no computador. Será que eu consigo falar para ele que é para ele clicar no pesquisar? E é justamente o que a linha de baixo faz. Em vez da gente entrar num ID de acessibilidade, em vez da gente entrar num XPath, a gente está falando, o meu plugin aí, o que eu estou procurando é esse label search, é o menu, é o que você estiver tentando achar, um home, por exemplo. E esse é justamente a classificação que a gente tinha comentado antes, né? Então eu vou lá e olho para uma base de diversos ícones de lupa, porque lupa pode ser 30 bilhões delas, né? Então eu olho para uma base, que é o nosso dataset, que tem diversas imagens de lupa e que são classificadas de forma supervisionada por um ser humano, falando isso é lupa, isso é lupa, isso é lupa, isso é lupa. E aí, quando você fala que você está procurando por um search, na verdade aqui está isso é search, isso é search, isso é search. Quando você fala que está procurando por um search, ele olha para todas as matrizes que foram convertidas de ícone para matrizes e tenta identificar quais são as mais próximas dentro daquela tela, e quando ele acha, ele retorna. E aí você faz o que for necessário com aquilo ali. Então, com isso, se a gente consegue fazer o search, se a gente consegue passar um home, se a gente consegue passar um menu, isso quer dizer o quê? Cara, refatora essa tela o tanto que você quiser. Se você estiver usando o mesmo ícone, sucesso, velho. Não vai ter hora extra não. Você pode deixar rodando essa pipeline que não vai nem aparecer na empresa. Então, o ponto é justamente esse. A gente está passando simplesmente uma palavra e ele está aprendendo no que ele tem que clicar. Isso quer dizer que se eu passar o Kleber ou qualquer coisa, ele vai encontrar? Não. Isso aqui são objetos que foram treinados. Então isso quer dizer que se eu colocar search, quer dizer que esse plugin aqui, ele tem uma biblioteca de imagens e ele vai varrer por todas essas imagens para ver se tem alguma parecida na tela? Não, senão você demoraria mais ou menos algumas horas para clicar em cada botão. Mas ele usou essas imagens para aprender isso. Então o importante não é só você ter uma base de dados grande, mas sim como você treina o seu modelo. Ter a base de dados grande é uma coisa boa, só que no momento que você está treinando o seu algoritmo, depois que ele usou aquilo lá e aprendeu, e ele já sabe o que é um search, ele já sabe o que é um menu, ele já não vai ficar usando aquelas imagens toda vez. Mas com isso daqui, a gente resolve então todos os problemas. Então a gente não precisa de mais nada, a gente está usando inteligência artificial, então estou automatizando o app, eu não preciso me preocupar com mais nada. E é óbvio que não, porque quando você está utilizando isso, você também encontra alguns problemas. Se você estiver trabalhando com um ícone que não tem nada a ver, não é um search, não é um menu, não é nada disso, como que você vai mapear isso? Como que você vai fazer inteligência artificial? Às vezes se você perguntar para alguém o que é, a pessoa não sabe responder. Eu descobri que aquele negócio do Carrefour era um C, tipo, ano passado. Então, entendeu? Às vezes nem a gente sabe, como que você espera que a máquina saiba? E a outra coisa, que o seu algoritmo estiver mal treinado, você pode ter um problema de desempenho. Então ele talvez sofra um pouco para encontrar, e ele talvez erre algumas vezes, se você não usar uma base confiável e grande de dados. O que a gente tem que extrair disso, né? Que a gente pode não precisar mais mapear componentes. Isso quer dizer que não só você não vai precisar ficar entrando lá, como você pode trazer pessoas que não conhecem a estrutura da tela. Isso aqui é tipo uma boa maneira de se chamar o dev para automatizar a tela. Ele não vai precisar ficar conhecendo a estruturazinha. Ele simplesmente pode buscar pelo search, pelo menu, pelo home. E esse cara, o Jonathan Lips, ele é o cara que criou esse plugin. Então, esse é o LinkedIn dele. E é bem legal entrar lá, o GitHub dele é aberto, tanto do app quanto do plugin, né? Porque IA em teste é uma realidade, só que é difícil a gente ouvir falar aqui, né? Então, não tem nada que impede a gente de pelo menos ir lá e entender. E se entender de fato, se quiser contribuir, né, com um novo plugin, ou com novas coisas, novos modelos treinados. Então, se é algo tão comum na academia e já é usado em vários lugares lá fora, cabe a gente pegar e falar assim, não, eu vou entender isso aí. É possível, vai me ajudar. Imagine se você consegue implementar isso, né, onde vocês trabalham hoje, pô, é um case muito diferente, né? Então, a ideia é justamente essa, da gente conseguir usar a inteligência artificial no que ela nos ajuda, de fato.
Como eu falei lá antes, a gente sabia que a inteligência artificial olha para um negócio e fala que é um cachorro. Por que ela não pode olhar e falar que é um ícone de pesquisa, um ícone de menu? É uma maneira simples que a gente já sabia que ela fazia, só que a gente não usava a nosso favor. Né? Então agora a gente vai para o nosso segundo case, bem bacana, falando sobre testes de performance. Claro. Por exemplo, se você ensinou a inteligência artificial com os ícones de busca, por exemplo, mas se tiver dois ícones de busca na tela, ele se perde ou você consegue especificar isso? Os próprios ícones é até interessante porque na estrutura desse plugin ele coloca os labels que ele está treinando, né? Então quando você vai passar esse ícone, para saber o que você pode passar ou não, você tem que entrar. Ele é um JSON, se não me engano, e você vai estar lá, search, home e tal. Então se tiver dois, ele normalmente vai pegar por prioridade, por exemplo, o maior. Só que é até algo interessante porque um dos caras que trabalha no Appium, quando ele está na documentação do GitHub, tem um fórum de dúvidas, né? E um cara, ele tinha relatado que ele colocava search e ele sempre encontrava um home, um ícone de casa. E ele não entendia o porquê. E justamente ele tinha vários ícones que remetiam à busca, né? E os caras, eles falaram assim, porra, mas a sua tela tá fazendo uma máquina entender que tem vários ícones de busca. Aí ele mandou um print da tela e realmente tinha vários campos de pesquisa. Ele falou assim, pô, você tem que mudar o seu UI, não eu mudar o meu plugin, porque o negócio está confuso. Então, de fato, você pode enfrentar esses problemas. Se você tiver mais de um, talvez ele não consiga discernir. Ele falou que normalmente ele entende por tamanho, só que esse tipo de confusão vai provavelmente causar no usuário também, né? Então, talvez a tecnologia esteja limitada pelo próprio UX, né? Mas é uma boa pergunta. Bom, legal. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho mais sobre um desafio específico, um problema específico de testes de performance, né? Eu tinha já falado um pouquinho antes, né? Mas vamos só entrar um pouquinho mais em detalhes aqui agora. Então, olha só. Digamos que aqui a gente tem esse gráfico, beleza? E esse gráfico aqui, ele está mostrando alguns resultados de teste de carga, especificamente voltados para tempo de resposta, ok? Então, olhando para esse gráfico aqui, o que vocês poderiam aferir? O que vocês dizem sobre esse gráfico? Levantem a mão que eu passo o microfone para vocês. Alguém? 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 Aê, me salvou. Muito obrigado. Peraí, que a galera não está te ouvindo. Olhando aqui de muito longe, me parece que algum endpoint seu não respondeu no tempo que coube no seu gráfico. Show, mais alguém? Alguém? Nope? Ok, olha só. Não só algum, mas alguns, né? Eles estão aqui bem mais altos do que o comum aqui, né? Vamos chamar o comum aqui de o nosso padrão, ok? Tem uma quantidade de dados aqui que está dentro de um padrão, seja lá qual for ele. Mas algum deles está muito, muito, muito alto, né? E se eu falar para vocês que isso daqui é o resultado de 1 hora de execução de testes? Muda alguma coisa? E aí? Muda alguma coisa? Sabe o que muda? Muda que, dado que é 1 hora de execução de testes, dependendo do número de usuários que nós tivermos aqui, a gente vai ter um problema gigantesco de excesso de dados, né? A gente tem aqui, desde esse início aqui até aqui ao final, que é 1 hora de execução de testes de carga, a gente tem 294 mil registros que foram registrados. 294 mil registros de tempos de resposta. E se a gente tem 294 mil registros de tempo de resposta, como que a gente vai aferir alguma coisa além de simplesmente dizer que alguns desses estão num tempo muito alto? É extremamente difícil, né? Alguém aqui faz teste de performance? Uma pessoa, 2, Brunão? Firmeza? Brunão, Jaque, né? A gente tem aqui um número gigantesco de dados. E por ser uma quantidade muito alta de dados, é extremamente difícil para qualquer um de vocês que levantaram a mão que faz teste de performance para tentar abstrair alguma coisa além de simplesmente fazer uma linha aqui, ó,
geralmente o que a gente faz? A gente faz uma linha horizontal no tempo de resposta, ou para mostrar qual que é o meu limite de tempo de resposta, não é assim? Eu vou lá e falo, olha, não pode passar de 3 segundos. Eu vou lá e passo uma linha aqui e falo, já sou um especialista em testes de performance. Né? Só que na verdade o que acontece? Essa daqui é só uma das várias dimensões que um teste de performance me traz. Tempo de resposta é 1. O que mais? Tempo de resposta, o que mais? Throughput. Tempo de conexão, o que mais? Latência. O que mais que eu tenho? O que mais? Rede in-out. Rede in-out. Tem muitas coisas que são trazidas aqui. Então, a dimensão é gigantesca. Eu tinha muitas variáveis que estavam relacionadas a cada um dos respostas de teste de performance que eu tinha aqui. E aqui a gente está vendo uma apenas. Então, não está, né, como eu vou dizer assim, não está tão simples assim. Né? Então, né, quando a gente olha para isso, a primeira coisa que a gente fala é... Obrigado, hein? Não é obrigado, tá? A primeira coisa que a gente fala... é fácil, foi um tempo de resposta que ferrou com tudo que existia aqui. Né? Só que a pergunta é, será que foi só o tempo de resposta mesmo? Então, como eu disse para vocês, eu tinha lá uma base que tinha 294 mil observações, eu coloquei os testes sendo executados durante 1 hora, com 50 usuários virtuais simultâneos, então está lá aquele monte de gente executando os testes de performance e eu coletando os resultados daqueles testes. A gente falou, o quê? Mas um dataset, né, com 294.554 observações, como que eu vou identificar as falhas em tudo isso? Pensa que tem 16 colunas, com 294 mil registros. Quem que é o analista de teste de performance que vai conseguir identificar alguma coisa legal de lá? E tem uma coisa que o Antônio falou que é muito, 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 muito legal, que é, na maioria das vezes, quando você roda alguma coisa de inteligência artificial, você não sabe ainda da completude dos resultados que pode te dar. Você roda e aí você vai olhar e vai identificar um monte de coisa que você nem sabia que estava acontecendo ali por detrás. Certo? Esse é o legal. Porque se você tivesse só isso daqui, como o Antônio falou antes, eu não precisaria de inteligência artificial. E o risco? Sucesso. Acabou. Tudo que for maior do que 7 é problema. Aí 294 mil. E eu vejo quais são os acima de 3 segundos aqui. Caraca, tem muita coisa, hein? Não é? Tem centenas de milhares de registros. Então qual foi o meu ponto? Meu ponto foi assim, a gente tem um problema. Qual que é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem aqui é muito difícil identificar as coisas que estão fora dos padrões. Quais são os padrões? Não sei. Não sei qual é o padrão. Cada execução de teste de performance traz um padrão diferente. Qual que é o padrão agora desse gráfico aqui? Qual que é o padrão? Não sei. Mas tem um padrão. O que está fora desse padrão? Esse é o ponto. E mais, além de o que está fora desse padrão, o que está fora desse padrão e que eu tenho que considerar, porque tem coisas que eu também não tenho que considerar. Beleza? Então esse foi o problema. Esse daqui é um exemplo de o que eu tenho de resposta de um teste de performance. Então tem aqui, vocês podem ver aqui que tem várias linhas. São essas linhas aqui que eu tinha lá 294 mil, ok? E aí o que aconteceu aqui? Eu tenho quanto tempo levou, tenho qual é o label da requisição que eu fiz, tenho o response code, tenho uma série de informações. E tem algumas informações aqui que elas estão me atrapalhando. Quais são elas? Percebem que aqui, ó, eu tenho acessando o site, acessando a página inicial, acessando o site, acessando a página inicial. Né? Tem algumas outras coisas aqui também. Mas olha só, tem um carinha aqui que ele tem um data type que está vazio. Esse cara, ele é um agrupamento de requisições que não me serve de nada na minha análise. Porque ele só está pegando lá 3 requisições e agrupando e somando o tempo de resposta. Aí quando eu olho para isso daqui, antes de usar um algoritmo de inteligência artificial, eu tenho que limpar. Eu tenho que tratar esses dados. Então eu venho aqui e removo tudo isso. Então eu falo, aqui tem um monte de dado que tem texto. O meu algoritmo, ele olha para número. Então eu não tenho que utilizar texto. Eu vou lá e eu posso arrancar isso daqui, ou eu posso transformar esses textos em uma categoria numérica.
eu vou lá e falo, olha, acessando a página inicial vai ser igual a 0, certo? Outra coisa vai ser igual a 1, outro vai ser igual a 2, assim em diante. Certo é que, ao fim, eu tenho que ter dados numéricos. E aí tem um outro ponto dentro da preparação dos dados. Eu falo, olha, aqui eu tenho o elapsed, que está na casa da centena. Eu tenho aqui o bytes, que está na casa do milhar. E eu tenho que normalizar tudo isso, para que tudo esteja dentro do mesmo range. Então eu tenho que aplicar um algoritmo de normalização. Estão entendendo? Antes de usar o algoritmo, você tem que preparar os dados. Então esse é um ponto, que é um ponto também que demora bastante dentro de toda a atividade de você conseguir utilizar a inteligência artificial para resolver um problema. Existe um algoritmo, que é um algoritmo chamado K-means, que ele faz clusterização. Ele é um algoritmo não supervisionado. O que eu faço? Eu vou lá e falo, K-means, eu quero que você identifique, dentro desse monte de ponto azul que você está vendo aqui, se existem valores que são similares, valores que são semelhantes, e me mostre isso. Me mostre isso como se fossem grupos. E aí eu falo para ele quantos grupos eu quero. E eu falo que eu quero identificar 3 grupos. E aí ele vai lá e sai dentro daquele universo procurando quais são valores similares. E ele vai lá e encontra os seus centroides, que são ali os pontos centrais dentro de um agrupamento. Então o que vocês veem aqui em pontos pretos é o ponto central de cada grupo. O que o ponto central de cada grupo me mostra? Ele me mostra o que a maioria significa, o que a maioria representa. É isso que ele me mostra. E olha só que legal, né? Isso que ele me traz. Porque ele me fala assim, Júlio, você tinha 295 mil registros, mas ó, tá aqui para você. Esses são os 3 valores que melhor representam alguns dos seus grupos. Ok? E aí se você for parar a pensar, você fala, ah, legal, prepara os dados, pega o algoritmo, coloca o 3, roda, sucesso, né? Só que a escolha do número que você vai utilizar tem uma ciência por detrás dela. Então, quando você está pesquisando sobre esse sistema, você tem que ir lá e pesquisar quais são as formas de descobrir qual é o número de grupos que eu tenho dado um determinado problema. Então isso também é uma coisa que você tem que pesquisar. Vai lá, pesquisa um artigo para saber como escolher esses parâmetros. Entenderam a ideia? Então, como eu disse para vocês, eu pré-processei os dados, né? Eu tratei eles e aí ele caiu de 294 mil para 196 mil. Depois de tratar esses dados aqui, eu fui lá e utilizei o K-means, mas para isso eu tirei algumas colunas e deixei só colunas que eram eficientes para mim. Então só deixei as colunas que me importavam. Foram elas, elapsed, bytes, sync bytes, latency e connect. São as colunas que eu deixei. São só colunas que me servem de alguma coisa. Aí eu fui lá e peguei alguns dados, esses dados, e normalizei entre 0 e 1. Isso foi necessário para que todos ficassem dentro da mesma faixa de valores. E aí olha só que legal. Quando eu rodei o K-means, eu rodei com 6 grupos, e ele olhou para todos aqueles 196 mil e falou o seguinte, Júlio, está aqui a representação dos grupos que eu encontrei. Quando eu olhei para isso daqui, o que eu pensei? Falei, beleza, esses caras aqui têm muito registro lá dentro. O que eu entendo disso? São padrões. Eles estão dentro de um padrão específico. Só que eu tenho um grupo aqui, que é esse grupo 3, esse cluster 3, que ele tem 871 registros. Eu falei, cara, é muito estranho, não? Vocês não acham? Eu tenho lá dos 196 mil registros e eu tenho um cluster que está falando que tem 871 registros. É muito estranho, né? Aí eu peguei e fui olhar o que tinha dentro desse cluster, especificamente de 871 registros. E aí eu vi que tinha 50 desses registros que eram mensagens de ok, deu bom, sucesso. Mas tinha 761 que estava dando essa mensagem aqui de fail to respond. Eu tinha 9 que tinha esse non-response message, connection, operation timeout. Eu tinha esse 1 aqui que estava com operation timeout também, e tinha esse outro 50 aqui que tinha lá response time socket closed. Então, entendem que eu consegui
rodando o algoritmo, olhando para aquele grupo que tinha o menor número de registros, já consegui extrair um monte de problemas que vão estar acontecendo dentro daquela base e que eu teria que ficar olhando um a um. Então, como eu resolvi esse problema? Reduzindo o escopo da minha análise. Tinha coisas interessantes dentro dos outros? Provavelmente tinha, só que aqui eu já consegui já ir direto ao ponto que eu estava procurando. Eu encontrei um monte de linhas que estavam me mostrando problemas. E se estava dando problemas de operation timeout, provavelmente tinha vários registros com tempos de resposta extremamente altos. Certo? Então essa daqui é uma boa forma de você conseguir identificar esses problemas. Quando eu olhei lá na análise desse cluster, né, eu tinha falado para vocês que poderia ter tempo de resposta alto, que era inclusive o que a gente tinha falado lá no início, lembra? Eu tinha feito uma afirmação, né? Foi fácil, ao olhar isso daqui eu sei o que aconteceu, foi o tempo de resposta. Né? Só que olha só o que aconteceu quando eu peguei esse diagrama de frequência. O maior tempo de resposta dentre aqueles carinhas era de, cadê aqui? Máximo, 5,5 segundos. Esse é o maior tempo de resposta dentre aqueles caras com maior taxa de erros. Então percebe? Quando eu olhei inicialmente, eu pensei, é um tempo de resposta, minha análise vai mostrar isso. Só que ao final, a minha análise mostrou que na verdade o meu tempo de resposta estava até razoável. Mas os problemas que estavam sendo relacionados dentro dele é que eram os meus maiores. E foi isso provavelmente que gerou ali a maior carga da minha aplicação e os problemas que aconteceram perante a isso. Legal, né? Então, não foi o tempo de resposta. Né? Na verdade, foi a indisponibilidade do servidor que causou os maiores problemas. E aí, eu queria mostrar para vocês um exemplo prático de como fazer isso utilizando R, que é uma linguagem de programação bastante utilizada pela galera de Data Science e Inteligência Artificial. E rodando isso dentro de um carinha chamado RStudio, que é basicamente um ambiente para que você possa exercitar código R, e que também te dá a possibilidade de você extrair resultados em HTML, então te dá a possibilidade de você emitir relatórios bem legais também. E o mais legal é que ele está tem um container Docker para ele. Então você pode baixar esse container, executar esse container na sua máquina e já conseguir rodar o RStudio lá dentro sem ter problemas, tá? Então, deixa eu só lembrar aqui o nome do container. Aqui. O nome do container é Hawker RStudio. Esse carinha aqui. Vamos fazer diferente, né? Podem conseguir fazer o download desse container e colocar ele para rodar na sua máquina. Então é bem simples, tá? Bem, vamos lá. Então, isso daqui, ele é um... Deixa eu voltar aqui o zoom. É o que a gente chama de notebook. Eu posso tanto escrever em texto, quanto escrever em linguagem de programação aqui dentro. E aí eu consigo também rodar pequenas partes da programação dentro desse notebook. Isso que é legal. E depois de rodar, eu consigo também exportar isso para HTML ou para PDF e ter os resultados compartilhados com alguém. Okay? Então,
que eu fiz aqui? Basicamente, eu precisei instalar aqui 2 packages, ok? Esses packages aqui, basicamente, esse DPLIYR é o pacote onde tem aqui o algoritmo do Caminhs. Então, eu não preciso programar ele na mão, eu só uso esse pacote e o pacote fornece para mim o Caminhs. Eu tive alguns pacotes adicionais aqui também. Aqui eu tenho esse setSeed, que é basicamente um algoritmo, um comando que eu coloco para ele reduzir a variabilidade dos valores randômicos. Então, dessa forma eu consigo ter um resultado mais repetitível. Aqui está uma parte que é bem importante aqui, que é a especificação do meu dataset. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no JMeter, configurei ali a forma que eu quero executar os meus testes e a estratégia que eu queria utilizar. E aí, baseando-se na estratégia e na execução dos testes, gerou-se resultados. Peguei esses resultados, tratei esses resultados manualmente e agora eu tenho eles dentro desse arquivo CSV, que é o task sem redundâncias. Beleza, está aqui dentro. E ele converteu esses dados em uma matriz aqui lá dentro do meu dataset. Beleza? O que eu fiz com esses dados? Eu peguei e falei o seguinte: de todos os dados que eu tenho dentro de uma coluna, vou abrir aqui para vocês verem mais ou menos. Olha lá, eu tenho várias colunas aqui. De todas essas colunas eu falei, quero apenas a coluna 2, a 10, a 11, a 15 e a 17. E aí eu coloquei isso tudo dentro de um X aqui, que é o meu dataset de inputs, tá? De entradas. Dentro desse X, então, eu tenho lá apenas as colunas que eu desejo, que é aquelas que eu já tinha comentado com vocês antes. Aí eu vou lá e falo o seguinte: olha, dentro desse X, que só tem as colunas que eu espero, e que tem dados que estão na casa da centena, dos milhares e assim em diante, converta tudo isso para valores entre 0 e 1. Então, o que ele faz? Ele pega o maior valor e pega todos os valores do dataset e divide pelo maior valor daquela coluna. E aí ele normaliza, exatamente. Ele faz a normalização ali dos meus dados. Depois disso, então olha só, isso é interessante, né? Porque assim, se a gente fosse para uma palestra um pouco mais faz, ao invés de entende como faz, eu já teria começado desde o início falando, galera, baixa o Caminhs, coloca lá, coloca seus dados lá dentro de uma variável e depois aplica lá com 6 e você vai ver o resultado, entendeu? Mas agora, olhando para cá, você já sabe que teve muita coisa antes. Entendimento do problema, ou tratativa dos dados e assim em diante, ok? Aí agora sim eu uso o Caminhs e falo que eu quero 6 clusters. Aí o que ele fez aqui? Ele pegou todos os meus dados e disse, Júlio, desses 6, você me apontou para encontrar 6 clusters. Está aqui os seus 6 clusters. Ele pega todos os dados e fala em qual cluster que cada um desses caras está. Então pensa agora que aquele meu dataset tem também uma coluna falando qual é o cluster que ele tem. Beleza? Aqui, ó, ele me apontou. Quando eu rodei esse Caminhs, ele falou, Júlio, encontrei aqui um grupo, o grupo número 3, o cluster número 3, ele tem 144 observações. O cluster número 5 tem 861 observações. Observações a cada registro. E aí eu já sei o que eu quero olhar aqui. É claro, eu teria que olhar todos e entender o que tem dentro de cada um deles, certo? Mas eu já sei que eu vou focar nos menores aqui, porque aparentemente, pela minha análise de analista de teste de performance, eu tenho esses caras como sendo duvidosos, no mínimo, né? E aí o que eu faço? Eu posso falar aqui, ó, com esse comando summary, que eu quero mostrar o conteúdo do meu dataset apenas do cluster 1, do cluster 2, 3, 4, 5, 6 e assim em diante. Eu quero ver aqui, ó, o cluster 3. Então eu faço um summary do dataset, da coluna, de todo o meu dataset, os que são do cluster 3. E olha só o que eu vi aqui. Essa daqui é uma análise descritiva do meu cluster. Em vez de ter que olhar lá o cluster 3 e ver tudo que tem lá dentro, eu falo, quero ver os dados, a análise descritiva deles. A mediana, a média, os percentis,
a moda e assim em diante. E olha só o que eu encontrei. Eu tenho aqui o elapsed como sendo a mediana, ou seja, o valor central, como sendo 12 segundos. Eu tenho aqui o meu terceiro quartil, ou seja, 75% dos dados que estão aqui dentro desse cluster, como sendo tempos de resposta acima de até 25 segundos. Então aqui já identifiquei um problemaço, né? Eu tenho um tempo de resposta extremamente alto. Mas olha só o mais importante. Olha o tempo mínimo. Dentro desse cluster aqui, o menor tempo de resposta foi de 11 segundos. Quase 12. Então isso já me mostra um problema gigantesco de performance, né? Olha os meus response codes aqui. Ou melhor aqui, isso. Olha os meus response codes. Eu tive 184 que teve sucesso. E eu tive aqui 10 que tiveram problemas de socket ou de connection exception. O que isso me mostra? Me mostra que esse cluster mostra, inicialmente, muito mais os valores que estão com tempo de resposta elevado, né, do que os que têm problemas na resposta que eu obtive do servidor. E eu tenho aqui diversos outras informações que estão relacionadas a esse cluster e que eu posso analisar agora com um pouco mais de facilidade, certo? Para esse cluster especificamente, eu consigo ver que os maiores tempos de resposta, ou que eles são compostos aí de tempos de resposta elevados, vejo que eles não têm tantas mensagens de erro, mas vejo que também ele contém algumas mensagens de erro. E eu também consigo ver aqui que dentro desse cluster, a maioria das observações bateram na página inicial. Então tem aqui 110 que bateram na página inicial, tem outros aqui 16 que bateram no sign-in e outros 18 que bateram na validação. Entendem? Com isso daqui eu consigo então ter uma análise descritiva do cluster. Eu não vou precisar olhar linha a linha, eu consigo ver os pontos médios deles e isso me ajuda a tomar decisões sobre o que eu tenho que abordar ou quais são os problemas que aconteceram aqui. Isso eu poderia fazer com cada um desses clusters e dessa forma então eu conseguiria ter acesso a quais são os maiores problemas que eu tenho dentro da minha aplicação durante esse teste de performance. Então, qual que é a mensagem? De 295 mil, eu caí para uma análise de 144 ou 861, que são os possíveis problemas aqui dentro. Qual que é um possível trabalho futuro? Analisar e os logs da aplicação? E o servidor, como ele estava durante a execução desses testes? Certo? E quais desses daqui realmente são problemas, identificando de forma automatizada quais são problemas. É mais ou menos nessa linha que a gente consegue evoluir também nas pesquisas que a gente faz dentro de trabalhos como esse. Legal, né? É legal. Então, dúvidas? Alguém? Mas já que tem? Quantos tem aí? Boa noite. Uma dúvida um pouco simples, assim, porque vocês comentaram que precisa ter uma base de dados com imagens para que a inteligência artificial se baseie. Mas vocês têm uma noção de o quanto de recurso teria que ser despendido para ter um lugar para armazenar isso e mais ou menos quantas imagens seriam necessárias? Então, o lugar onde você armazena isso geralmente pode ser... Geralmente é nuvem, tá? Geralmente a gente utiliza a nuvem porque me dá um recurso de alto desempenho, se eu pagar por isso, me dá bastante espaço e eu não tenho que ficar me preocupando com isso, por exemplo. Já na questão de quantidade, a gente não consegue nomear assim, vai ser 200, vai ser 100, vai ser... Quanto mais você tiver, melhor. O que a gente percebe é que quanto mais registro você tem, mais é a acurácia na hora de tentar identificar algum resultado, classificar algum resultado, entendeu? Tem alguma coisa aí, então? E depende da complexidade que você está tentando resolver, né? Tipo, se você for resolver algo simples, você vai gastar pouco. Tipo, na minha máquina eu consegui implementar coisas que
sabiam dizer qual fruta era. Só que era tipo assim, eu só colocava superfície lisa e de tal cor, sabe? Não era uma imagem da fruta, era só tipo um vetorzinho bobo. Então, isso aí o meu computador conseguiu fazer, um computador fraco, mas para fazer um negócio desse porte, para treinar o modelo, vai custar muito. E vai custar mais, dependendo da maneira que você implementa. Quando a gente falou do neurônio lá, que era aquele tamanho na matriz, normalmente eles pegam um tamanho 3x3. Por quê? Porque já fizeram muito e tentar fazer um negócio maior custa muito caro, o menor ele erra muito. Então é o tal do estado da arte, né? Erraram o suficiente para alguém chegar e falar assim, cara, faz 3x3 que dá certo. Então a maneira que você implementa também influencia no quanto gasta, né? Você mencionou a linguagem R, né? Minha dúvida é se ela é a única ou se é a mais recomendada. Imagina assim, se amanhã eu quiser começar a pesquisar mais sobre o assunto, você indica de, comece a estudar R, por exemplo. Ou se tem alguma outra linguagem que o pessoal também usa e que é mais fácil, questão de documentação e afim. Tá, não, eu não recomendo uma específica, tá? As que as pessoas mais utilizam é R e Python, são as mais utilizadas assim. Mas por que essas duas? Porque elas fornecem para você algumas características que favorecem a estatística. Ou matrizes, por exemplo, como o Antônio falou. A gente usa muito matrizes. Então, por exemplo, quando eu pego aqui, no exemplo que eu mostrei para vocês de código aqui no RStudio, vocês viram, eu tinha uma matriz gigantesca, 295 mil registros, e foi muito simples de manipulá-la, de tirar as colunas que eu quero, de normalizar tudo. Então é muito simples. Por quê? Porque a linguagem te dá artifícios para isso. Então, R e Java são as que eu mais vejo a galera utilizando. Ou R e Python. Tá? Mais alguém? Montanha, sabe esse plugin que você falou do Appium? A base de dados já está nesse plugin ou ele baixa das nuvens para pegar as informações? No plugin, o que a gente tem é o algoritmo treinado, né? Então, ele não necessariamente precisa daquela carga gigantesca de imagens. Ele precisou em algum momento, e depois que isso é treinado, ele não precisa dela sempre. E aí é por isso que, por exemplo, se você quiser colocar alguma coisa nova, você precisaria treinar ele de novo. Então aí você precisa colocar novas imagens e falar para ele que isso daqui é um X, por exemplo. Traz um vetor já treinado. O algoritmo ele está dentro do plugin, ele não é tão simples de entender, mas conhecendo uma das linguagens, por exemplo, Python, tem muitas bibliotecas envolvidas, né? Falando de matriz, o NumPy é muito usado para extrair matrizes, tem o Pandas, enfim. Se vocês forem estudar isso, vocês vão cair em Python ou R, muito provavelmente, e essas bibliotecas vão aparecer. Mas a base de dados ela não precisa estar lá, porque precisa do algoritmo. Vocês comentaram sobre esse plugin para o Appium. Vocês já viram alguma coisa para uso com o Expresso ou o XCTest? Eu não vi. Antônio? Não, sendo sincero, eu não conheço nem essas tecnologias. Alguém? Não? Bom, a gente... Aí, Claudemir? E aí, tudo bem? Beleza. Só uma pergunta, com relação aos testes de performance, quantas vezes vocês já rodaram com base numa base de dados e quais insights assim foram repassados para a equipe de dev? Para esse que eu mostrei, ele é o estudo do meu artigo que eu tenho tentado submeter para alguns congressos. Então, os insights que eu tive dele são insights que me ajudaram, entendeu? Então, por exemplo, um dos insights que eu tive, que eu não teria apenas olhando para os resultados, foi que quando eu tenho muita utilização do servidor e que ele começa a responder de forma não apropriada,
nem sempre são as requisições que estão sendo feitas naquele momento que vão sofrer, mas são aquelas que estão esperando na fila até que o servidor ele seja desafogado para começar a enviar requisições. Então esse foi um dos insights que eu tive. Outro insight que eu tive foi um que ia contra completamente tudo que eu tinha visto de teste de performance andando na mão, entendeu? Que sempre eu rodei e eu sempre analisei os resultados manualmente, que é, nem sempre o tempo de resposta vai me trazer, nem sempre um tempo de resposta alto vai me trazer respostas negativas. Eu posso ter diversos tempos de resposta extremamente altos, beirando o timeout, e que ainda continuam respondendo com sucesso. Então o que eu via em muitos clusters era que eu tinha resultado, tempo de resposta de perto de 70 segundos, que é quase o timeout, mas que respondiam com sucesso, entendeu? Outro é que nem sempre os clusters menores eles representam falhas, às vezes eles representam sucessos também, que são aqueles completamente fora do padrão, que responderam num tempo extremamente rápido e que tem uma latência extremamente rápida, entendeu? Essa foi uma outra característica que eu descobri também. E uma outra é que o número de usuários virtuais ele pode ou não impactar na qualidade da resposta que o usuário tem, certo? E uma outra ainda, que essa ficou bastante gritante, foi a influência da rede que eu tenho interna perante o servidor, entendeu? Então, às vezes eu pegava lá um tempo de resposta que era curto, mas eu pegava uma latência que era enorme, entendeu? Então, o tempo de envio que estava sendo o gargalo e o tempo de resposta também, o tempo do recebimento estava sendo um gargalo também, entendeu? Agora, coisas que eu não consegui ver assim de insights foi, por exemplo, no tempo de connection, tempo de conexão que eu tenho para fazer o handshake lá com o servidor. Esse não consegui extrair nada assim que eu pudesse compartilhar aqui agora, entendeu? Mas todos esses foram insights que estiveram além do que eu estava esperando. Quando eu bati o olho no gráfico, a primeira coisa que eu pensei foi o que vocês provavelmente pensaram. Foi, o tempo de resposta. O meu estudo vai mostrar que o tempo de resposta estava ruim, mas tipo, todos esses insights que eu te falei, eles beiraram coisas muito diferentes do que eu esperava. Boa noite. A gente vê muito os conceitos de machine learning e inteligência artificial juntos. Em que momento deixa de ser machine learning para virar inteligência artificial? Porque no exemplo que você apresentou, primeiro coletamos os dados e o algoritmo entrou aí para fazer a classificação. Quando a gente vê essa diferença? Então, tem uma... É bem difícil porque eles estão muito, muito próximos, né? Mas tem um professor que ele me falou que a inteligência artificial ela não precisa especificamente utilizar dados. Por exemplo, tem um problema que é o problema das rainhas. Alguém já ouviu falar? Alguém? Sim? Então o que acontece? Você tem lá um tabuleiro e nesse tabuleiro você tem que posicionar N rainhas. Você vai lá e fala, eu quero posicionar 3 rainhas. Só que o posicionamento delas não pode colocá-las em perigo, entendeu? Esse é o problema. Agora, como resolver esse problema? Como ser humano, você vai lá e fala, vou colocar uma rainha aqui. Só lembrando, né, a rainha ela pode andar N casas na diagonal ou na horizontal, certo? Esse é o problema da rainha. E aí você tem um tabuleiro, e esse tabuleiro ele tem uma malha pré-determinada. Você fala, vai ter 9 casas por 9 casas. Então você vai lá e coloca a primeira rainha, coloca a segunda rainha e a terceira rainha. Elas não podem estar dentro daquele universo onde uma pode ser atacada, onde ela pode ser atacada. Então como resolver esse problema? Como ser humano você consegue. Aí você vai lá e fala, quero fazer agora com mais rainhas. Vai ser um espaço menor com um número maior de rainhas. Consigo resolver esse problema? E você pode brincar com isso e estender essa sua malha, e estender o número de rainhas até um ponto que ele é um problema não resolvível. Mas como resolver isso? Eu preciso de dados? Não necessariamente. Eu vou lá e posiciono as rainhas de um jeito que ela não vai ser atacada. Eu poderia colocar 3.000 ifs lá dentro.
5.000 condicionais. Se for isso, esse for aquilo, esse for aquilo outro, esse não faz aquilo outro, se for aquele outro faz aquilo, não seria assim? Ia colocar 20 milhões de condicionais. Ia ficar um problema tão complexo, tão complexo, tão complexo, que cairia no que o nosso amigo Antônio falou antes. É um problema tão complexo, que em vez de eu resolver, eu crio um algoritmo inteligente, e isso é o que se assemelha mais à inteligência artificial, certo? Ao invés de utilizar um algoritmo que aprende com o passado para tomar decisões no presente. Então é muito próximo. Talvez esse seja um exemplo que eu consiga explicar um pouco mais da separação. Boa noite. Pergunta bem relacionada àquela questão do mapeamento de elemento para inteligência artificial, citando a lupa, né? Que a gente até comentou ali, texto, a gente pesquisava por um texto, uma label. A dúvida são duas, né? Incluindo nela. Uma, as lupas quando são colocadas na base, elas seriam colocadas em diversas gamas de cores, ou eu definiria essa cor num outro momento, pelo site, por exemplo, quando você vai passar o mouse ali, ele muda de cor, por exemplo. O segundo ponto são imagens que contêm texto, que elas estão atreladas. Como identificar essa questão? Até mesmo para não cair naquela situação em que você troca a sua linguagem, português e inglês. A ideia é fazer com que elas sejam um cara para sempre ficar rodando, com aprendizado supervisionado ali, ou você pode deixar ela aprender alguma coisa sozinha também, ou fugiria muito do objetivo do teste? Galera, só para fechar a última pergunta, para a gente seguir para os próximos passos aqui do Meetup, tá. Beleza? Então, em relação à primeira, a ideia justamente é você ter uma gama de imagens grande o suficiente para, independente de cor e forma, lógico que a forma tem que significar a pesquisa, né? Mas você vai ter uma gama suficiente grande de imagens para que aquele algoritmo olhe para aquilo e identifique ele de fato como uma lupa, né? Então ela pode ser preta, vermelha, amarela, enfim. Esse exemplo é muito fácil da gente fazer uma ponte com um problema muito comum, por exemplo, quando você quer falar para a inteligência artificial discernir um cavalo. Aí você treinou ela o tempo todo com uma imagem do cavalo inteiro. Aí depois você coloca uma imagem só daqui para cima no cavalo. Será que ela vai entender o que é aquilo? Muito provavelmente não. Porque você precisaria ter treinado ela com imagens de meio corpo, com imagens de 3 cavalos na mesma imagem. Então, se você colocar só imagens da mesma posição do cavalo, ele vai entender que aquilo só é cavalo. As outras coisas, que mesmo sendo um cavalo, ele não vai conseguir discernir. E a mesma coisa, os ícones, você precisa que a sua massa de dados e o seu algoritmo sejam feitos de uma maneira que você consiga abraçar, né, essa grande gama. Se o seu ícone estiver muito diferente, como esse tipo de coisa, pode ser que você tenha problemas, de fato. Já quanto à questão do texto, eu acho que enquanto você falava, me lembrou um bom exemplo, que é a questão dos CAPTCHAs. Quando você tem um CAPTCHA, você tem também um conjunto de várias letras, que elas estão escritas de formas completamente distintas, e muitas vezes estão embaralhadas ou não, né? E que é muito mais complexo, inclusive, do que o exemplo que você deu, onde vai estar um texto estruturadinho, escrito pesquisar, por exemplo, entendeu? Mas o conceito é o mesmo, no final das contas, entendeu? Vai ser a identificação de um elemento, lembra da malha que o Antônio mostrou? Vai ser uma malha maior, com vários pigmentos lá dentro, e que eles vão ter que ser identificados de forma separada. Então você vê a grande ausência de cor entre um e outro, ele vai ser identificado sozinho, entendeu? De forma isolada. É bem semelhante ao que hoje se faz para tentar quebrar CAPTCHAs, né? Os CAPTCHAs mais simples, inclusive, eles já são quebrados com redes neurais. Então, você usa redes neurais ali para conseguir classificar o que tem ali dentro e te trazer quais são as informações lá dentro, né? Inclusive teve um vídeo que eu gravei há um tempo atrás no meu canal que falava exatamente sobre isso, sobre essa possibilidade de como lidar com CAPTCHA dentro de automação de testes. Essa é uma. Gosto de reforçar também que não quer dizer que porque existe uma rede neural que faça isso que você vai
vai utilizar isso dentro dos seus testes automatizados. Tem formas diferentes de tratar isso, mas é uma das abordagens que podem ser utilizadas. Legal? Galera, queria agradecer a vocês aí por participarem hoje. Não só ouvindo, mas também perguntando bastante. Isso ajuda muito a gente a conseguir discorrer mais sobre o assunto. A gente vai ficar mais uns minutinhos por aqui ainda, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar com a gente, tá bom? O Antônio, hoje a gente está se preparando para lançar um curso de testes de API, mas a parte não de testes automatizados, mas sim de a base que você precisa ter para testar APIs. Né? Muitos de vocês devem ter visto já diversos cursos de automação de testes APIs. O que a gente quer fazer com esse projeto é diferente, é fazer com que vocês entendam qual que é o seu papel e o que você tem que fazer e as técnicas que você tem que conhecer para que vocês tratem a ferramenta como apenas uma ferramenta. Para que vocês aprendam na prática como e o que você precisa fazer para testar APIs. Então, fiquem atentos aí e participem se vocês tiverem essa oportunidade também. Beleza? Antônio? Só agradecer mesmo, a participação foi bem legal dessa vez, bastante gente perguntando e tal, isso bem bacana. E agradecer muito pelo convite, é um prazer estar aqui mesmo. E a gente se vê aí nos próximos eventos. Sucesso, galera. Valeu, hein? Beleza. Bom, só lembrando rapidinho, então, que a transmissão a gente não conseguiu transmitir, né, Johnny? Deu um pequeno probleminha, mas está gravado e amanhã já vai subir no YouTube toda a palestra bacana aqui do pessoal, do Antônio, do Júlio. E, na verdade, a gente também quer agradecer, né, Júlio, Antônio, palestra top, o nosso mestre aqui também, Júlio e Antônio. Você está dando aula ainda lá na faculdade? Então ainda está como mestre, né? Não, legal. Só professor. Professor? Bacana. Tem canal no YouTube, quer falar um pouquinho também? Canal? Júlio de Lima. Se vocês não procurarem lá, vocês vão me achar. Tem bastante conteúdo bacana, né? Toda terça e quinta com vídeos novos. Eu só parei de gravar agora que eu estava terminando o mestrado e tava complicado. Tá? Mas agora consegui a cadência aí. Bacana, Júlio. Cara, muito obrigado de novo. Valeu. E só lembrando, a gente vai tirar uma fotinha agora, aproveitar que tá todo mundo aqui. Legal. Tirar uma fotinha de registro aí pra você guardar de recordação. Eu já queria abrir uma selfie aqui agora. Já pode tirar. A hora que você lançar o curso, você manda pra gente, a gente vai estar acompanhando você lá também no LinkedIn, no YouTube, a gente vai disponibilizar pro pessoal nos nossos grupos. E depois aqui a gente vai ter um coffee, então a gente tira uma fotinha rapidinho com o Júlio, tem um coffee, depois a gente vai ter um link A. Beleza? Vocês querem ficar aí grudadinhos, tá frio, tá calor, vocês querem levantar? Selfie? Selfie ou a gente pega aqui a sua câmera aí? Vai aparecer, Guilherme, na foto? Vou encerrar aqui. Pode encerrar.